Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo dessa semana eu vou retomar a nossa conversa sobre as 18 bandas, 16 bandas obscuras da New Wave of British Heavy Metal. Nos vídeos aí tem uns 10 dias, eu apresentei as 8 primeiras e agora eu vou apresentar um bloco com as 8 últimas. Só antes de começar a falar das bandas, eu vou mostrar de novo aqui, né, a camisa do Caçador da Noite, para quem tiver interesse em comprar, né? Como eu anunciei já aí no outro vídeo, eu estou vendendo por R$60 mais taxa de envio. Aí nos comentários, eu sempre nos próximos vídeos vou deixar o e-mail da minha esposa, a Norma, que é quem vai mexer com essas vendas. As pessoas que já me procuraram aí, essa semana eu resolvo toda essa parte aí, já envio, já faço aí, entro em contato para fazer o pagamento aí com quem manifestou interesse e já envio as camisas. Bom, então vamos lá falar sobre New Wave of British Heavy Metal. Retomando então, né? Eu falei de 8 bandas nos vídeos passados, agora então eu vou falar da minha nona banda. A nona banda é essa aqui. Goldsmith. Ourives, né? Em português. O que a gente pode falar sobre o Goldsmith? Bem, o Goldsmith é uma banda da região de Cumbria, na Inglaterra, não sei se é essa a pronúncia. A banda foi fundada em 1981 e a discografia da banda é a seguinte. Eles têm uma demo de 82, um single também de 82 chamado Life is Killing Me, lançado pela Bedlam, e essa Bedlam, como é costume acontecer aqui nesses singles da New Wave of British Heavy Metal, é um selo que só lançou esse single aqui. Eu desconfio que é um nome inventado pelos próprios caras da banda que lançaram independente. Essa compilação em CD que eu mostrei aqui, ela foi lançada em 2004. Opa, tá com reflexo, né? Aqui fica melhor. Ela foi lançada em 2004 por um selo chamado Obscure New Wave of British Heavy Metal. É esse o nome do selo que lançou essa coletânea. Obscure New Wave of British Heavy Metal Releases. E a coletânea, como dá para ver aqui, chama Life is Killing Me, que é o nome do single. E o que ela contém? Ela contém esse material que eu já mencionei, a demo de 82 e o próprio single, Life is Killing Me, e ainda conta com um EP que não foi gravado, mas não foi lançado na época, chamado You Won't Catch Me. EP nesse em que eles soam mais comercial do que o material antigo deles. Bom, no primeiro vídeo que eu falei sobre a New Wave of British Heavy Metal, eu tinha feito uma distinção entre, vamos dizer assim, 3 vertentes da New Wave of British Heavy Metal, né? Eu tinha falado de uma vertente que era uma vertente mais pesada, que eu acho a vertente, eu gosto mais, mas eu também acho a vertente mais relevante do ponto de vista musical. Mais pesada, que 2 bandas paradigmáticas são o Iron Maiden e o Venom. Uma outra vertente da New Wave of British Heavy Metal, que ainda é uma vertente que a gente poderia chamar em algum sentido de mais conservadora, porque é mais ligada ao legado dos anos 70, então menos inovadora. E uma terceira vertente, também da New Wave of British Heavy Metal, que seria uma vertente mais comercial, né, com um som mais adocicado. E eu mencionei lá que essa vertente mais adocicada eu nunca gostei muito. A principal banda que tem nessa vertente é o Def Leppard. Bom, nunca gostei muito, praticamente não tenho nada dessa vertente. Tenho os 2 primeiros do Def Leppard e uma outra coisinha, mas essa banda é exatamente uma dessas exceções, esse Goldsmith.
sem dúvida nenhuma, ela estaria dessa vertente mais radio-oriented, né? Mais amiga de som comercial, som de rádio. Esse Goldsmith é um representante dessa vertente. Então, assim, se você curte Def Leppard, dos 2 primeiros discos, que são os 2, né, materiais do Def Leppard, que dá para defender que está dentro da... Dá para defender, não, está dentro da New Wave of British Heavy Metal. Depois eles ficaram comerciais em excesso e aí escaparam da New Wave of British Heavy Metal. Mas esse tipo de som, né, dos 2 primeiros do Def Leppard, o Goldsmith estaria dentro desse universo, né, dessa vertente mais branda do movimento. E, bom, falando então um pouco mais especificamente sobre o som do Goldsmith, né, de uma maneira geral é um som mais adocicado. Mas assim, mais especificamente do que isso, tem algumas faixas em que você sente um feeling assim, bem AC/DC, como, por exemplo, numa faixa chamada Pretty Dancer, e até mesmo de Led Zeppelin. Outras faixas são mais típicas da New Wave of British Heavy Metal, como, por exemplo, a faixa que dá nome ao símbolo e dá nome a essa coletânea, Life is Killing Me. Tem também, como não poderia deixar de ser, né? Isso é característico dessas bandas que fazem um som mais brando. Tem muita balada, aqui elas aparecem e assim, são baladas mais açucaradas. Eu não gosto dessas baladas, mas assim, tá bem dentro do espírito dessas bandas na linha do Def Leppard. Muito provavelmente essa aqui, esse Goldsmith, é a banda mais leve que eu estou mostrando de todas essas 16 bandas obscuras. Como eu disse, né, tá bem na linha não exatamente na linha, quando eu quero dizer que está na linha do Def Leppard, não é que exatamente lembra o Def Leppard, as músicas do Def Leppard, a maneira como o Def Leppard compunha, mas está num certo assim, conceito parecido com as músicas do Def Leppard, né? Então, né, essa coisa mais adocicada de rádio, uma sonoridade assim mais polida, né? Polida até um pouquinho em excesso. E aí, nesse tipo de som é bem característico você ter refrãos bem melodiosos e, num certo sentido, até mesmo pop, né? Isso é bem essa linha do Goldsmith. O baixista do Goldsmith, que é o Perry Hodder, ele tocou também no Bitches Sin, que na fase de demos do Bitches Sin, que é uma banda mais manjada aí pelo pessoal que curte New Wave of British Heavy Metal. O Bitches Sin gravou, inclusive, full lengths. Eles têm 2 discos gravados na primeira metade dos anos 80. Então, o baixista ele esteve na formação inicial do Bitches Sin. E aqui, falando do Goldsmith, eles encerraram em 1984. E a faixa que eu escolhi para estar no playlist, né? Como o pessoal deve ter percebido, eu consegui vencer a minha incompetência e fiz uma playlist já das 8 bandas que eu apresentei nas semanas anteriores. Já tem uma playlist e agora vai ter a segunda playlist com faixas escolhidas das 8 bandas que eu estou apresentando agora. E a faixa que eu escolhi então do Goldsmith é a faixa título do single deles, que foi o único material que eles gravaram em vinil, que se chama Life is Killing Me, que é uma faixa com mais cara de New Wave of British Heavy Metal, mais rápida, e dentro do tipo de música que o Goldsmith faz, é uma faixa mais pesada e mais rápida. Então, assim, eu acho legal esse Goldsmith, não é uma das minhas bandas favoritas dessas, nem da New Wave of British Heavy Metal e nem dessas mais desconhecidas, mas eu achei interessante trazer um disco de uma banda para representar essa vertente da New Wave of British Heavy Metal, que é a do Def Leppard, né, desse som mais adocicado. O representante desse tipo de som é o que está aqui na minha lista das 16 bandas obscuras, é exatamente o Goldsmith, né? E ratificando, se você gosta de Def Leppard, se você curte esse tipo de
proposta mais branda da New Wave of British Heavy Metal, confere Goldsmith, que eu acho que você vai curtir. Do Goldsmith eu também tenho mais um material dele aqui, que é o primeiro, o single deles, o único material que eles gravaram. Só que isso não é uma first press, na verdade isso aqui, né, é uma pirataria, como eu já havia falado dessa Phoenix do Rio de Janeiro, que lançou vários piratas de singles ingleses daquela época. Aos 20 anos atrás eles fizeram esses lançamentos, essa Phoenix Records do Rio, e eu peguei, né, vários. Isso aí eu já falei num vídeo anterior, aqui ó, são numeradas essas cópias da Phoenix Records, então eu tenho aqui uma copinhazinha pirata, que foi como eu conheci inclusive a banda, do single deles, Life is Killing Me. E uma coisa que eu não falei nos vídeos aí anteriores, mas é bom ressaltar também, vocês estão vendo que está sem capa, né? Assim, não tem uma capa, é uma reprodução do próprio vinil. Porque muitos desses singles da New Wave of British Heavy Metal eram lançados sem capa. Eles não tinham capa. Eram só dentro de um plástico ou de uma proteção de papel e vinha sem capa. Era uma maneira de baratear os custos e, né, poder lançar, principalmente porque a maior parte dessas bandas e desses selos eram coisas de fundo de quintal, não tinha dinheiro, né? E nem uma gravadora grande por trás para que pudesse investir numa arte de capa e tudo isso. Então esse daqui, Goldsmith, é um desses singles que foram lançados sem capa. Então tá, esse foi o Goldsmith. Vamos seguir então nas nossas bandas. A próxima banda que eu vou apresentar é o Omen. Que aqui nessa coletânea eles colocaram um UK. Então ficou Omen UK. Mas originariamente a banda nos anos 80 era conhecida só como Omen. Mais uma vez, esse disquinho aqui é um lançamento da Obscure New Wave of British Heavy Metal. Como os amigos podem ver aqui, o selo dessa Obscure New Wave of British Heavy Metal, que como o nome indica, é especializada e só lança bagulho super desconhecido do movimento da New Wave of British Heavy Metal. Bom, sobre o Omen, eles são uma banda de Middlesbrough, na Inglaterra, foi fundada em 1980 e a discografia deles é a discografia mais exígua de todas as bandas que eu vou mostrar aqui. Eles só têm uma única demo de 1981. Essa compilação em CD que eu mostrei foi lançada em 2018 pela Obscure New Wave of British Heavy Metal. Se chama Dragonflight e consta o único material que o Omen deixou registrado, que foi essa demo de 81. Uma demo aí de um pouquinho mais de 20 minutos, são 6 faixas. Uma nota sobre a formação, os integrantes do Omen, o baixista deles, que se chama Mike Thompson, se chamava, ele tocou também no Black Rose, na década de 80. O Black Rose é uma banda também pouco conhecida, mas um pouco mais conhecida do que o Omen, porque eles deixaram full length registrado o Black Rose, que é até uma banda bem interessante, mas eu nem cogitei em trazer aqui nessa minha apresentação, porque ele não atendia o critério, né, para ser considerado uma banda obscura aqui para os fins desse vídeo, que era não ter um full length registrado no começo dos anos 80, né, de 79 a 83, que é o registro temporal que eu estou pegando aqui. Cara, esse Omen é uma banda muito interessante. Aqui uma anotação que eu fiz, é um som muito intenso e totalmente metal. E isso é interessante assinalar, porque era comum essas bandas da New Wave of British Heavy Metal ainda terem muitos elementos dos anos 70. Era muito comum isso. E esse Omen é uma banda que destoa um pouco disso, porque eles realmente soam muito metal.
Eles já assim praticamente limaram completamente do som deles a influência mais direta de hard setentista ou de heavy metal setentista, entenda-se, de Black Sabbath e Deep Purple e também Led Zeppelin, que são as principais bandas, e AC/DC também. Então é uma banda assim, se você procura uma banda da New Wave of British Heavy Metal, mas que já soa assim mesmo, praticamente 100% metal, esse Omen é uma boa pedida. Então, como eu estava dizendo, né, um som muito intenso, é um som muito intenso, totalmente metal, com melodias simples, como por exemplo na música Fly Away, mas muito legais, são melodias simples, mas muito, muito eficientes. E assim, como uma banda que tem um espírito mais metal mesmo, não tem nada de momentos mais climáticos, ou mesmo baladas. As 6 faixas que tem aqui são pau mesmo, não tem concessão, né, para esse tipo de som que se fazia na época. Em relação à gravação, a gente nota que o baixo está bem na frente da gravação, o que também é uma coisa que soa muito legal em bandas de New Wave of British Heavy Metal, porque, como eu já falei, né, as bandas da New Wave of British Heavy Metal, de um modo geral, elas aumentaram a intensidade da música que era feita nos anos 70, pelo menos dentro dos cânones do Heavy Metal. E isso reflete muito no baixo. O baixo é um instrumento em que mostra bem esse encurtamento da divisão rítmica que foi realizado de uma maneira geral pelas bandas de New Wave of British Heavy Metal. Então, você quando coloca o baixo na frente da gravação, isso fica muito perceptível. E aqui no som do Omen é exatamente o que acontece. Uma outra característica que está bem essa cara metal para o som deles é que a banda é riff-oriented, completamente riff-oriented. Não é nem... porque na New Wave of British Heavy Metal também era comum as bandas ainda serem... a melodia vocal ser o carro-chefe das músicas. E quando eu falar de outras bandas aqui, eu vou ressaltar essa característica. Aqui no Omen já é diferente. Nesse sentido, a banda soa mais moderna, porque ela é mais riff-oriented do que vocal-oriented, vamos colocar assim. E então, assim, as músicas são construídas a partir desses riffs movidos a trítonos e a power chords, que é uma coisa muito metal, né? Muito metal oitentista. O vocal aqui, e talvez tenha até sido essa uma das razões pelas quais eles não deram muito destaque às melodias vocais na música, o vocal não é grande coisa. O cara tem uma voz miúda, mas dá para enganar dentro dessa proposta mais riff-oriented e com uma gravação mais raw, tem uma gravação mais crua. Isso aqui, então, o vocal acaba que dá para o gasto. O Omen encerrou atividades em 1982, mais uma dessas bandas que durou pouquíssimo, durou 3 anos só, né? E deixou só uma demo registrada, e a faixa que eu escolhi para entrar lá na playlist é uma chamada Fly Away, que é uma música bem porradinha, como vocês vão, né? Quem se interessar em ouvir a playlist vai notar. Então, uma banda absolutamente obscura, que deixou só uma demo gravada, mas uma demo bem interessante e que mostra uma banda que estava procurando fazer realmente um som novo, estava então nesse sentido, numa parte bem progressista da New Wave of British Heavy Metal, com uma cara bem mesmo metal e metal dos anos 80. Bom, então esse aí foi o Omen. Vamos seguindo com as bandas. Eu vou apresentar mais 2 bandas aqui nesse vídeo, e vou deixar as 4 últimas para apresentar no próximo. A banda da qual eu vou falar agora é uma banda que eu gosto muito, é uma das bandas que eu mais gosto dessa lista de 16 bandas que eu fiz. Estou falando do Scarab. Bom, o que o nosso amigo Escaravelho aqui deixou pra gente de som registrado? Bom,
O Scarab é uma banda de Birmingham, na Inglaterra. Foi fundada em 1981 e a discografia deles é a seguinte: tem uma demo de 81, uma demo de 82, uma demo de 83. Aí eles gravaram o single deles, que o single composto de 2 faixas chamadas Poltergeist e Hell on Wheels. Esse single foi lançado pela Pharoah, que é também mais um desses selos meio fantasmas, porque esse foi o único lançamento da Pharoah. E depois do lançamento desse single, eles ainda gravaram uma demo tardia de 85. Aquela compilação que eu mostrei ali, e depois eu vou mostrar ela com mais detalhes, foi lançada pela High Roller, chama Rolling Like Thunder, é um vinil triplo, foi lançado em 2011, e em CD foi lançado em 2012. Tanto o CD quanto o vinil estavam out of print, e a High Roller relançou agora em 2024 o CD. Além de todas essas músicas que eu citei, tem toda essa demografia aqui, porque tem também 5 faixas inéditas de 1985, porque essa demo que eu citei deles de 85, que é uma demo tardia, ela ficou unreleased, só está sendo lançada agora você encontra ela pela primeira vez disponibilizada nessa coletânea da High Roller. O Scarab, cara, ele é caracterizado por músicas muito catchy. São músicas muito pegajosas, muito pesadas e de fortes melodias vocais. Aqui o Scarab é uma das bandas que, assim, eu acho que, para citar como bandas que investem em melodias vocais dentro da New Wave of British Heavy Metal, uma das que mais faz isso é o Scarab. Fortes melodias vocais e ritmicamente muito intensas, né? Assim, são aquelas músicas que, embora tenham muita melodia na voz, o ritmo, né, tem aquele frenesi que induz um headbanging. Eu considero que é outra banda paradigmática da New Wave of British Heavy Metal, nesse sentido, de que tem essa intensidade grande na parte instrumental, com muita divisão rítmica, e contrastando com linhas melódicas no vocal muito fortes, né? E essa é uma pegada muito da New Wave of British Heavy Metal. Você escuta isso em várias bandas, e você escuta isso muito no Scarab, esse contraste entre uma base mais crua e mais pesada nas guitarras e no baixo, claro, e de outro lado um vocal com linhas melódicas muito marcadas e muito fortemente melódicas, né? Que dão uma sensação de melodia muito forte, né? E de certa forma a música se constrói aí nesse espaço que fica entre essas duas coisas, né? Das guitarras e do vocal. E isso era muito característico da New Wave of British Heavy Metal, né? A New Wave of British Heavy Metal, de um modo geral, eles têm um senso melódico muito grande, muito grande. E é assim até engraçado, porque isso eu vou até falar de uma outra banda mais à frente, mas assim, cara, essa característica muito forte da New Wave of British Heavy Metal de melodias vocais, num certo sentido, é uma tradição inglesa da música popular inglesa mesmo, e assim, que se comunicou ao rock, né, através do Beatles. O Beatles tem essa característica, né, de construções melódicas vocais, principalmente no vocal, muito fortes. E isso, de certa maneira, né, essa tradição da música folk inglesa e também dessa música rock, do rock clássico inglês dos Beatles, por exemplo, isso, de certa maneira, foi legado, né, para os desenvolvimentos posteriores da música pop inglesa, e isso chegou no metal inglês. E fica muito claro, quando você escuta a New Wave of British Heavy Metal, você consegue voltar
e fazer uma regressão e perceber que essas linhas melódicas, né, esse tipo de construção melódica, esse tipo de utilização de escalas e tudo, né? Eu não vou entrar muito, né, nessa parte não, mas só levantando essa lebre. Você volta e percebe que isso perpassa, né, a história da música popular inglesa e chegando inclusive nos Beatles. Bom, então como eu estava falando do Scarab, ele é bem isso. O Scarab investe muito em melodia. Bom, eu já né, disse que é uma banda paradigmática da New Wave British Heavy Metal, porque tem algumas bandas, né, que mais bem representam, né, melhor representam essas características da New Wave British Heavy Metal. E eu acho que o Scarab é uma que representa bem essa pegada melódica em contraposição com essas guitarras mais raw, que é uma característica dessa música que se fez, né, no Reino Unido nesse período, dentro do metal. O Scarab encerrou as atividades em 1986, mas retornaram em 2008. Lançaram um EP em 2009 e um single só em formato digital em 2015. Parece que a banda ainda está ativa. Não sei dizer. O último material deles, então, é de 2015, né, que eles lançaram esse single digital, e antes disso, em 2008, um EP. O Paul Britton, que é o vocal e guitarra do single de 84, ele formou uma banda depois que depois que o Scarab encerrou atividades, ele formou uma banda de heavy doom chamada Battle of Britain, e lançaram um full length em 2018. Se alguém tiver curiosidade de ouvir isso, né, o vocal e a guitarra que gravou o single, né, o Paul Britton, ele tem aí uma banda de heavy doom, gravou um play em 2018 que eu não conheço. E a faixa que eu escolhi aqui para estar na playlist é essa, a Don't Stare, em que essa característica das fortíssimas melodias vocais que puxam a música, né, e por trás vem um instrumental mais raw, mais cru, tá bem evidenciado nessa faixa. Bom, então eu já falei do Goldsmith, que é a banda mais no estilo do Def Leppard. Falei do Omen, que é uma banda mais progressista, né, mais puramente metal. Falei do Scarab, que é uma banda paradigmática da New Wave British Heavy Metal, com essa sua forte orientação melódica nos vocais. E a última banda que eu vou falar para encerrar esse vídeo, mas eu vou falar depois de eu mostrar os materiais do Scarab, né, que eu só mostrei a capa aqui e depois não falei mais nada. Bom, esse aqui então é a coletânea deles, lançadas pela High Roller. É uma coletânea até com muitas músicas, tem várias faixas ao vivo, chama Rolling Like Thunder, por sinal, inclusive, uma coletânea dupla, tá aqui, uma coletânea dupla, do pessoal do Scarab. E eles estão bem mesmo no espírito da New Wave British Heavy Metal. Se você olhar aqui a foto dos caras, olha só, um deles usa aquelas calças listradas que o pessoal da Iron Maiden usava. Aí outro deles já está num espírito um pouco mais, que a gente poderia dizer, um pouco mais agressivo, né? Sem camisa, com torso desnudo, isso dá né? Isso tudo tem, cara, né? Tem significados essas coisas, né? Isso não é aleatório. A gente pode fazer uma semiótica dessas coisas, inclusive das imagens, né? Normalmente, quando a pessoa aparece assim, nessas fotos sem camisa, por exemplo, isso quer puxar para aquela coisa do selvagem, né? De uma coisa não civilizada, né? Tem essa característica. E repare que o cara está usando, inclusive, um cinto de balas, né? Quer dizer, para reforçar essa coisa da agressão. Mas outros já estão parecendo mais um hard rock dos anos 70, né? É muito interessante porque o metal nessa época, da New Wave British Heavy Metal, na verdade, ele ainda estava muito aberto, né? Tinha poucos cânones estabelecidos. Então você vê, assim, uma certa confusão visual nas bandas. Eram poucas as bandas que tinham claramente uma identidade visual, né? E isso, de certa forma, espelha, muitas vezes, a música também. A música ainda não estava muito clara qual era a identidade, né? Então aqui, por exemplo, você tem essas duas coisas, né? A base mais pesada, mas a melodia vocal muito forte, que está mais ligada ao punk e ao folk
inglês, mas na parte da instrumental já está uma coisa mais pesada, metal. Então você percebe uma certa, né, que a música parece que aponta para diferentes direções, ainda não estava uma coisa muito depurada, vamos colocar assim. A New Wave British Heavy Metal, como um movimento muito inicial na história do metal, ela ainda tinha, né, essas características híbridas, a gente poderia colocar assim, né? É uma música ainda que trabalha com muitos hibridismos. E a gente percebe isso aqui, interessante, né? Abrir esse parênteses para fazer uma semiótica visual aqui dos caras, a gente percebe isso também na foto das bandas, né? Poucas bandas tinham assim, uma identidade visual realmente clara, como por exemplo o Venom tinha. O Venom era claro a coisa agressiva deles, né? E por isso que eles eram tão geniais, né, cara? Era uma banda que estava à frente do tempo. Eles já estavam assim, vendo o metal que viria a aparecer até mesmo depois da New Wave of British Heavy Metal. Não? O Venom já tinha elementos muito vanguardistas dentro da própria New Wave of British Heavy Metal. Bom, tô falando só o óbvio, né? Claro, deu origem ao black metal, né? Aqui então o encartezinho sempre, né? Esses encartes da High Roller são encartes de extrema qualidade, com um monte de fotos, de resenhas de jornal. Às vezes tem uma entrevista com os caras, ou uma bio. Cara, a High Roller é realmente outro nível de qualidade. E também tenho esse aqui, que é em vinil, é a mesma coisa em vinil. Vou mostrar só rapidamente, porque o encarte, essas coisas são a mesma coisa. É só a reprodução deles pequeno, em formato pequeno. Tá aqui, né? Exatamente a mesma coisa. A foto dos caras lá. E é um gatefold. Um gatefold bem bacana. Bem bonito. Um vinil. Eu falei que o vinil era triplo, né? Isso aqui eu devia ter mostrado, era o do vinil, né? Que é maior e não o do CD, né? Que é pequenininho. Mas enfim, tá aí. Isso eu não vou mostrar de novo, não. Então aqui os vinis. Eu acho que esse meu vinil é duplo aqui. Eu acho que ele é... Não, o vinil, esse aqui é preto. Esse aqui, eu acho que fosse colorido, mas não é. E é triplo porque, na verdade, tem esse aqui, né? O 7-inch deles, o single deles, tecnicamente é um single. Tá reproduzido aqui o Hell Hotel e Dead on My Feet. Aliás, eu falei bobagem. Isso aqui não é o single deles. O single deles é aquele outro que eu já mencionei. Isso aqui, na verdade, são duas faixas mais posteriores que eles gravaram e que a High Roller fez nesse formato de 7 polegadas. Bom, então esse foi o Scarab. A última coisinha que eu vou mostrar deles aqui é esse sim, agora o single lançado em 82 do Scarab. Deixa eu ver aqui. Não, 82 coisa nenhuma. Lançado em 84. Isso aqui não é uma First Press, né? Já se percebe até pelo tamanho dele, que é um pouco maior do que o original. É um daqueles lançamentos da Phoenix Records do Rio de Janeiro, aquele selo bootlegger que lançou uma parte de coisa, né? Da New Wave of British Heavy Metal. Tá aqui então o Scarab, uma banda muito bacana. E se você procura essas bandas melódicas nesse sentido, né? As que investem em melodias vocais, não melódicas no instrumental. Boa pedida, o Scarab, banda muito legal. Bom, e para fechar esse primeiro vídeo, a última banda que eu vou apresentar é essa aqui. Storm Queen. Storm Queen. Bom, vamos falar umas coisas sobre o Storm Queen. O Storm Queen é a única banda dessas 16 que eu estou apresentando que não é inglesa. Eles são galeses, de um lugar chamado Barry, em Gales. O Storm Queen foi fundado em 1979. A discografia deles é a seguinte: eles têm uma demo gravada na BBC em 1980, uma segunda demo gravada em 82, e aí eles lançaram um single
chamado, com 2 faixas, Come Silent the World e Real Fire. Aliás, me desculpem, o nome do single é Come Silent the World, e não sei qual é o nome, a outra música que tem no outro lado. Eu acho que é No Peace for the Wicked, mas não tenho certeza agora. Real Fire é o nome do selo que lançou o single, e também mais um desses selos fantasmas. É o único lançamento desse selo. Depois que eles lançaram esse single, eles gravaram mais 2 demos no ano de 1983. Essa compilação que eu tenho aqui em CD foi lançada em 2015, mais uma vez pela High Roller alemã, e tem também uma versão dela em vinil lançada no mesmo ano. Ela tem todo esse material, todas essas demos e o single, e mais uma música que é inédita, um tema inédito, gravado em 2006, quando a banda retornou e gravou esse single. Essa música só, que se chama Storm Queen, e é uma baita faixa, cara, baita faixa. Gravada em 2006, mas eu tenho a impressão que deve ser uma faixa antiga, que eles não gravaram na época e gravaram depois, em 2006. Cara, o destaque desse Storm Queen é o vocalista, o Paul Burnett. Cara, puta vocalista. O cara é muito bom. O cara tem um estilo assim bem elegante de cantar. Ele usa muito vibrato no vocal e faz muita sustentação de nota. É um cara que a gente percebe que não foi um sujeito que eles pegaram ali e falaram, vamos ver quem canta melhor aqui na banda e é você que vai ficar responsável pelos vocais. Aqui não, esse cara realmente, eles pegaram um cara que sabia cantar, que tinha boa voz e tinha técnica vocal. Realmente é um cara muito acima da média, inclusive em relação a essas bandas que eu estou mostrando aqui, que muitas vezes o vocal só está quebrando um galho. Aqui o cara é bom mesmo, baita vocalista, esse Paul Burnett. E assim, cara, a banda toda é uma banda de alto nível, muito competente, músicas bem compostas, bem executadas. Aqui não tem nada de levar o som na raça, sabe? Como muitas outras bandas aí que eu mostrei. Eu nem costumo entrar muito nesses aspectos mais técnicos, se os caras tocam muito, esse tipo de coisa só me interessa incidentalmente. Eu não sou ligado nessas coisas, se os caras são ases nos seus instrumentos, e isso aí me interessa pouco. Em geral, me interessa se o cara consegue tocar aquilo que ele está querendo fazer. Se ele consegue fazer isso, para mim já é o bastante. Nunca fui ligado em negócio de técnica por técnica, então até por isso nas minhas resenhas eu costumo falar pouco sobre essas coisas. Eu falo se a música funciona bem, eu acho que isso que é mais interessante. Mas no caso aqui do Storm Queen, não. Tu percebe que os caras sabem tocar mesmo e tem um puta vocalista. E é interessante porque os caras tocam tão bem e as músicas são tão bem compostas que, principalmente nessas demos de 1983, eles me lembraram uma banda americana, norte-americana, que é uma banda excepcional assim, em termos de técnica musical, que é o Fates Warning. Eles me lembraram uma versão menos progressiva do Fates Warning, sabe? Aquela elegância que o Fates Warning tem nas músicas antigas dele, eu percebi assim, esse mesmo traço de elegância aqui nesse Storm Queen. A música toda é uma música muito bem... muito redonda, muito bem acabada, né? Uma música bem pensada. Não tem nada, não é uma música assim, intuitiva, é uma música bem mais cerebral aqui, como o Fates Warning fazia, mas com muito bom gosto, né? Você percebe isso, isso é o adjetivo que me vem à cabeça quando eu escuto essa música do Storm Queen, e também a fase inicial do Fates Warning, que eu curto bastante. É uma elegância musical, sabe? Um bom gosto musical. O Storm Queen encerrou atividades em 1985, mas eu vi aí uma história de que eles teriam voltado ativo, até por conta dessa gravação dessa faixa especial para a coletânea em 2006. E a faixa que eu escolhi, embora eu pudesse ter escolhido outras, porque eles têm muitas faixas legais, foi uma faixa chamada Battle of Britain, que o vocalista mata pau, como em várias outras faixas. Nessa aqui, para quem tiver interesse em ouvir
o, o playlist que eu fiz aí, o cara mata pau. Bom, então é isso aqui, o Storm Queen. Eu vou mostrar rapidamente o CDzinho, porque já está estourando 40 minutos aqui, já passou do quanto que eu queria fazer. Então, assim, né? Agora, né? Falando do. Né, porque eu disse que tem uma banda que tem mais, investe em melodia vocal, outra que é mais crua, outra que não sei o quê. Bem, se você quer uma banda que soa como uma banda realmente profissa, com um som profissional, em que as coisas estão todas bem pensadas na música, e com um baita vocalista, né? Ou seja, se você não está procurando exatamente peso, né? E nem agressividade, nem aquela coisa mais visceral, mas um troço mais trabalhado, é essa banda aqui, Storm Queen. Ouça aí Battle of Britain no meu playlist e veja se eu não tenho razão de tudo isso que eu falei sobre esse Storm Queen. Excelente Storm Queen. Até, né? Eu gosto das coisas mais viscerais em geral e tudo, mas, cara, esse Storm Queen, embora não seja assim, né? Já que nós estamos falando de New Wave of British Heavy Metal, não é o meu... não é o meu cup of tea, mas, cara, esse Storm Queen é muito bom. Bem, então, com isso, eu encerro aqui esses primeiros vídeos falando dessas 4 bandas e em seguida retomo para a gente fechar todos esses vídeos apresentando as últimas 4 bandas obscuras da New Wave of British Heavy Metal. Voltamos logo em seguida. Espero vocês.